Então, seguimos para a próxima questão, a questão 63, que vem a ser um texto muito mais curto do que os dois anteriores, vendo aí a variação dos gêneros que aparecem na prova do Enem, dos tipos textuais, como alguns costumam chamar, como você, aluno, também pode identificar. Qual tipo de texto que cai na prova do Enem? São diversos textos, de diversos suportes de circulação, então você tem que estar atento, você tem que estar conectado com as informações e nós vamos tratar disso ao final da leitura dessas questões. O texto da questão 63 foi retirado do Enem 2010 e o título é Los Animales. Vamos à leitura. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Já tenho aqui uma informação essencial. Esse texto é de muito mais fácil compreensão, ele é de vocabulário simples, então eu sei que aonde? Lá na União Europeia. Desde quando? Desde 1º de outubro de 2004. O uso do passaporte é obrigatório para animais. É isso mesmo. O uso do passaporte é obrigatório para animais que viajam com o seu dono em qualquer companhia aérea. Que viajem com o seu dono em qualquer companhia aérea. E um aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Vejam bem, o texto trata de uma situação para toda a União Europeia, que engloba vários países. Toda a União Europeia precisa o passaporte para os animais viajarem com seus donos. Mas tem um aviso especial, específico da Espanha. Na Espanha, além do passaporte, os animais devem ser vacinados contra a raiva antes da solicitação da documentação. Então, antes de solicitar o passaporte, o dono precisa vacinar. Se eu não soubesse que esse vacunados contra a rábia significa vacina, provavelmente pelo contexto você iria compreender, né? Você lá no seu momento de leitura durante a prova, você podia não saber o que era uma vacuna, talvez não tenha abordado esse vocabulário nas aulas de língua estrangeira, mas pelo contexto está se tratando de animal, a raiva, aí já sabemos que trata de uma doença de cachorro, então que eles devem ser vacinados contra a raiva antes de solicitar o passaporte. E aí, final, consultar um veterinário. Temos ali embaixo também a referência, onde o texto foi veiculado, temos a data. Muitas vezes esses dados também nos ajudam ao entendimento do contexto, a compreender o contexto de produção e de circulação deste texto. Vamos lá à questão 63 propriamente dita. O enunciado pede: de acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que more na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro, essa pessoa deve. Então, vemos aqui que no enunciado é uma pessoa que mora na Espanha. E na Espanha o texto nos dizia que existe uma condição especial. E a questão, ela trata justamente dessa característica especial lá da Espanha. Então, quem vai da Espanha para a Alemanha deve consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. Em nenhum momento o texto trata de consultar a autoridade. Trata da necessidade de emissão do passaporte. Letra B. Quem vai viajar da Espanha para a Alemanha com o seu cachorro deve ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. Olha aí, parte da informação retirada do texto e pode confundir o aluno. Se nós voltarmos lá ao texto, nós percebemos que tem uma informação de outubro de 2004. En la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2004. El uso de un pasaporte es obligatorio.
Então, é desde 1º de outubro. E a partir desta data, ele é obrigatório. Não quer dizer que todos vão emitir esse documento nesse dia, o que seria totalmente inviável, até talvez impossível. Então, voltamos à questão. Esse certificado não é tirado em outubro de 2004, né? Foi a partir dessa data que ele tornou-se obrigatório. E a letra C nos diz que é obrigado, o dono do cachorro que vai viajar da Espanha à Alemanha, ele é obrigado a tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. Primeiro tira o passaporte e depois vacina o animal. O texto nos falou justamente o contrário, né? Se nós olharmos lá o aviso especial da Espanha, os animais devem haver sido vacinados antes do seu dono solicitar a documentação. Então, ele deve tomar a vacina antes do passaporte. Veja que a informação trocada pode confundir também. Voltamos à questão. Ela colocou justamente uma situação contrária, né? A letra C, então não pode ser verdadeira. A letra D diz que o dono precisa vacinar o animal contra todas as doenças. O aviso foi muito específico, é só na Espanha e a vacinar contra a raiva antes de emitir passaporte. Não se fala em contra todas as doenças, também não pode ser verdadeira. E por último, a letra E, o dono deve vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Acabamos de ver lá no último parágrafo que era esta a verdadeira. Primeiro vacina, depois solicita o passaporte. Esse texto, eu acredito, eu considero, né, de fácil compreensão, de vocabulário simples e também de um contexto bem simples, apesar da notícia ser aí um tanto inusitada, passaporte para o animal, né? Mas é um dado que conseguimos compreender facilmente. Vamos à questão 64. A questão 64, ela foi tirada do Enem 2010, trata-se de um texto publicitário e ele traz linguagem verbal e não verbal, ou seja, traz texto escrito, traz palavras, a expressão verbal, e traz também imagem, que é a linguagem não verbal. Então, ele traz imagem e traz texto. A imagem é de um tênis, né? Olhamos ali, não traz assim tanta novidade, e traz uma palavra brincando. E o aluno, sei o significado da palavra brincando? Talvez sim, talvez não. Essa palavra brincando, normalmente ela é tratada nas aulas de língua estrangeira entre os heterossemânticos, que são palavras parecidas com o português, com palavras da língua portuguesa, mas que têm significado diferente. Brincando existe na língua portuguesa e se refere à ação de crianças que estão brincando com qualquer coisa, com seus brinquedos. Em espanhol, não. Brincando significa pulando. E ali tem um canguruzinho no desenho do tênis, né? Canguru, o bichinho que pula. A marca Kangaroos ou Kangaroos, depende aí da pronúncia, se refere, então, a esse animal que pula. Então, é pulando. Mas se eu não soubesse da tradução dessa palavra, que é pulando, conseguiria compreender o texto e responder a questão? Sim, conseguiria, porque o texto vai tratar novamente do uso de alguns termos ali no texto escrito, mas de compreender por que estes textos estão ali no texto escrito. Então, não se preocupe se você lá não conseguiu entender o significado do brincando, você conseguiria sim entender o texto. Kangaroos llega a México com desenhos atléticos, pero muy fashion. Fashion, palavra que não é da língua espanhola, por isso ela está em itálico. Tiene um toque vintage, com diferentes formas e combinações de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. E o texto foi retirado da página de divulgação
do próprio produto. Então, temos ali algumas palavrinhas que elas estão em itálico. No texto original, elas estavam mesmo em itálico. E a questão vai tratar justamente da utilização desses textos, desses termos, que estão em outras línguas, fashion, vintage, cool. Vamos à questão. A leitura do enunciado diz o seguinte: o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não a língua espanhola, tem a intenção de... Então, o que a questão está propondo? Já nos informou que o texto utiliza diversas estratégias e está nos perguntando o seguinte: o uso de vários termos de outros idiomas tem qual intenção neste texto publicitário? Tem a intenção de, letra A, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Se você compreende um pouquinho a intenção dos textos publicitários, se você já discutiu isso nas aulas de língua estrangeira, nas aulas de língua portuguesa ou em outras disciplinas, a questão do texto publicitário, ele tenta chamar a atenção, ele tenta convencer o leitor a alguma coisa, ele tenta persuadir, ele tenta te convencer a comprar aquele produto, a gostar do produto. Então, normalmente, o texto publicitário já é feito para atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Esta é uma característica do texto publicitário, Então, ela já fica ali como possível resposta. Você vai ler as demais, mas essa nos parece a mais lógica, por tratar de uma característica dos textos publicitários. Letra B, a intenção dos termos em língua estrangeira que não é espanhola é popularizar a prática de exercícios esportivos. Os termos são usados lá, o fashion, o cool, vintage, na verdade não são ligados à prática de exercícios esportivos. Em algum momento o texto falou, sim, que o texto serve para a prática de exercícios esportivos, mas em nenhum momento essas palavras estão ligadas especificamente à prática de esportes. Letra C. A intenção do uso desses termos é agradar aos compradores ingleses desse tênis. Lá no texto está escrito assim: Kangaroos chega a México. Ele chega ao México. Então, eu não posso ter uma propaganda que está chegando no México com o intuito de agradar os leitores ingleses. Não é verdade? Então, o uso dos termos em língua inglesa não é para agradar aos compradores ingleses. Letra D. A intenção é incentivar os espanhóis a falar em outras línguas. Um texto publicitário não está ali para ensinar o leitor a falar em outra língua. Como já falamos, o texto publicitário quer convencer, persuadir, atrair, e não ensinar outra língua. E letra E, enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Na verdade, o texto aqui, essa questão propriamente dita, ela trata bem do teu conhecimento sobre o texto publicitário. Você conhecer o texto publicitário, ele serve para enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto, de quem escreveu o texto. Em nenhum momento nós somos ligados ao autor do texto, Quem escreveu esse texto tinha um fim publicitário. Então, aqui não é enfatizar nenhum conhecimento do autor, não é a finalidade do texto publicitário. Ficamos lá com a letra A, que trata da intenção mesmo dos termos, era atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Então, vejam bem que aqui não é só o conhecimento ou a capacidade de compreensão textual em língua espanhola que está posta nessa questão, mas a compreensão dos gêneros textuais, a compreensão do texto publicitário. É isso que é importante e é isso que ela cobra, que ela requer do aluno. Passamos à questão 65, que foi a última questão de língua espanhola proposta no simulado. Ela foi retirada também do Enem 2011.
É possível reduzir a basura? É esse o título. Um tanto específico. Pode ser que o aluno conheça esse vocabulário, o que é basura, pode ser que ele não conheça, mas o contexto também vai nos permitir chegar à compreensão do termo basura. Em México, se produzem mais de 10 milhões de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados em mais de 50.000 tiraderos de basura legais e clandestinos, que afetam de maneira direta nossa qualidade de vida, pois nossos recursos naturais são utilizados desproporcionalmente como matérias-primas que luego desechamos e tiramos, convertendo-los em materiais inúteis e focos de infecção. Pode ser que o aluno, no início da leitura, não tenha compreendido o que era basura. Mas ali já fala tiradeiros de basura legais e clandestinos. Aí depois, recursos naturais utilizados desproporcionalmente, matéria-prima que desechamos e tiramos, quer dizer, que descartamos e inutilizamos, né? E vamos seguindo para ver se chegamos ao contexto, à compreensão pelo contexto. Todo aquilo que compramos e consumimos tem uma relação direta com o que tiramos, aquilo que descartamos, que jogamos fora. Consumindo racionalmente, evitando o derroche e usando só o indispensável, diretamente colaboramos com o cuidado do meio ambiente. Aqui temos uma relação com o meio ambiente. Tudo aquilo que nós compramos e consumimos tem uma relação direta com aquilo que nós descartamos, que nós jogamos fora. Consumindo racionalmente, nós vamos colaborar com o cuidado do meio ambiente. Estou tratando de meio ambiente. O texto é um tanto longo, vamos ao parágrafo seguinte. Novamente a palavrinha. Se a basura se compõe de vários desperdícios e se como desperdícios não foram basura, se los separamos adequadamente, meio ambiente, né? Falou que jogamos fora, ou separamos, ou utilizamos racionalmente. Se separamos adequadamente, o que podemos fazer? Poderemos controlá-los e evitar posteriores problemas. Reciclar se traduz em importantes ahorros de energia, ahorro de água potável, ahorro de matérias-primas, menor impacto em los ecosistemas e seus recursos naturais e ahorro de tempo, dinheiro e esforço. É necessário saber para começar a actuar. Um texto de 2010, né, publicado em um site todo de cartão. O aluno pode não saber o que é, mas todo de cartão é de papelão. Fala ali de reciclagem. Será que conseguimos chegar à compreensão do termo basura? É o lixo, né? Seria o tratamento dado ao lixo, que são jogados, que são misturados, que não há seleção. E aí, por último, o texto nos diz, nesse último parágrafo, que o lixo se compõe de vários desperdícios e, como desperdícios não fossem lixo, se nós separamos adequadamente, nós podemos controlar e evitar posteriores problemas. A palavra da ordem é reciclar. Reciclar se traduz em importantes ahorros. Ahorros de energia, água potável. E aí eu consigo entender o que é ahorro? De economia mesmo. Economia de energia, de água, de matéria-prima e menor impacto no ecossistema e nos recursos naturais. Economizando assim tempo, dinheiro e esforço. E por último, o texto nos chama a atenção com uma expressão. É necessário saber para começar a actuar. É preciso saber, é preciso conhecer, é preciso estar informado para começar a agir, a atuar. Então, o texto tratou da reciclagem, da importância de separação do lixo, do consumo consciente. Ele nos informou e diz: é importante que estejamos informados para começarmos a atuar. Vamos ao que nos propõe a questão.
A partir do que se afirma no último parágrafo, e ele repete ali, olha, ele nem te chama para ir lá ler de novo, ele traz ali qual afirmação a questão vai se ater a qual informação, a qual trecho do texto. Então, a partir do que se afirma no último parágrafo, a expressão "é necessário saber para começar a atuar", pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de. Então, novamente, eu venho tratar da intenção do texto. Por mais que o vocabulário sobre o lixo tenha sido um pouco complexo, tenha dificultado um tanto a compreensão, eu venho falar do quê? Da intenção geral do texto, que é informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. O trecho diz justamente que é necessário saber para começar a atuar. Então, qual era o objetivo disso? Era informar a respeito da importância, né? Informar para que depois você possa atuar. Vamos ver o que nos propõe as demais alternativas. Letra B. A expressão foi escrita com a intenção de indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. Vejam que é uma característica das questões do Enem trazer palavras do texto, mas com compreensão distorcida, né? O texto falava assim, infecção, mas que a questão de jogar o lixo de qualquer jeito e tal podia causar infecção, mas em nenhum momento falava sobre o cuidado com alimentos que podem ser focos de infecção. A informação da infecção não estava relacionada aos alimentos. Letra C, a intenção de denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador dos dejetos produzidos no México. Fala do consumismo, que quando consumimos, automaticamente geramos lixo e sobre a matéria-prima, mas não é isso, não é esse consumismo nocivo que é o gerador dos dejetos produzidos no México. As informações elas não estão relacionadas no texto. Letra D, a intenção daquela expressão é ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo que são legalizados. Você vê que ele traz várias informações do texto, né? O texto propõe, sim, economizar tempo, dinheiro e esforço, mas a informação dos depósitos de lixo legalizados, ela está lá no início do texto, ela não está relacionada a essa economia, né? Essa informação de economizar tempo, dinheiro, ela faz parte do texto, mas ela não retrata o objetivo, a intenção daquela expressão que está utilizada para a proposição da questão. E a letra E, que era a última alternativa, diz que a intenção da expressão era alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Uma alternativa completamente contraditória. Alertar a população para os perigos pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Gente, matéria-prima reciclável não traz perigo. Em algum momento, o texto falou sim de matéria-prima reciclável e estava alertando sobre algo, mas daí eu tenho que ler com muito cuidado também a alternativa. Então, a questão da leitura, ela vai desde o texto, passa pelo enunciado da questão e chega às alternativas. É a leitura do todo que vai ajudar o aluno a responder as questões. É a leitura do todo, do enunciado, do texto e das alternativas. É esta compreensão do todo que vai levar à resposta correta. Vejam que nesse enunciado aqui, ele pede a intenção daquela expressão que está destacada, só daquela expressão. Então, eu tenho que cuidar. Nessa questão aqui, ele não me pede a intenção geral do texto, mas por que foi utilizada aquela expressão ali no final do texto. Então, aluno, a atenção é no todo.
não é só no título, não é só em parte do texto, ela é no texto inteiro, ela é no enunciado da questão, que tem que ser lido várias vezes até que se compreenda o que o enunciado está pedindo. E, por último, ela trata, né, claro, das alternativas possíveis. Nós deixaremos ao final algumas dicas, acho que tem um slide que propõe as dicas ao final lá da última questão 65. São dicas de leitura, né, para que vocês tenham contato com vários textos, tenham contato com a leitura no seu dia a dia, tanto em língua estrangeira como em língua materna. Isso é essencial para toda a prova do Enem, não só para a prova em língua estrangeira. Leiam textos publicitários. Poxa, mas como que eu vou ler texto publicitário em espanhol? Eu deixo aqui algumas dicas de jornais em língua espanhola, e esses jornais vão trazer vários gêneros textuais, porque ele traz notícia, ele traz texto informativo, ele traz texto publicitário, traz artigos. Então, no jornal, nós encontramos vários textos que vão ajudar na familiarização com a língua estrangeira. Deixo ali 3 links, né, que são para leitura online, que hoje é o caminho que nós temos mais acessível, né, temos mais fácil acesso talvez à internet, nos laboratórios de informática, ou até em casa, ou na Lan House, mas nós conseguimos aí o acesso à leitura online. E os temas que foram polêmicos em 2012 estiveram aí veiculados em vários meios de comunicação em língua espanhola. O novo Código Florestal Brasileiro foi um tema discutido em vários países que têm o espanhol como língua oficial, foi alvo de charge, de tirinhas. Então, como era um tema bastante polêmico, que tratava aí do deflorestamento, né, do desmatamento, então, o novo Código Florestal Brasileiro foi, sim, tema de discussão em outros países, inclusive em língua espanhola. Recentemente, a destituição do presidente do Paraguai. Também um fato aí de um país vizinho, país do Mercosul, e que foi tratado nos diversos países de diferentes maneiras e pode, de repente, ser alvo de questão do Enem. Por que não? A divulgação da foto do rei da Espanha diante de um elefante morto, resultado da prática esportiva. Então, no início deste ano, foi publicada uma foto do rei da Espanha diante de um elefante morto durante um safari na África. Isso gerou comentários também no mundo inteiro, também em diversos países. Também tem charge, tem tirinha, tem notícia. Não estou dizendo aqui que esses temas, que esses assuntos vão estar na prova do Enem, mas são temas polêmicos que, porventura, podem estar, mas que, de qualquer forma, você pode procurar entendê-los, né, a partir da leitura em língua espanhola. Fica a dica aí, vai procurar sobre o novo Código Florestal Brasileiro em língua espanhola, você vai encontrar muita coisa que vai te ajudar a praticar a leitura na língua estrangeira. Chegamos ao final do nosso comentário sobre o simulado. Espero ter colaborado para a preparação dos alunos para o Enem deste ano, para o Enem 2012. Esta é uma das ações, mas que ela sirva realmente para o aluno que está interessado em preparar-se para o Enem, e ficam aí as dicas, espero que elas sejam muito úteis a todos. Agradecemos à professora Priscila, que com certeza foram muito esclarecedoras essas dicas e esses comentários que ela fez da prova do simulado. E convidamos você, aluno, a assistir os demais vídeos de outras disciplinas que estão disponíveis